Falando em Folha de São Paulo, meus queridos, essa live vai ter uma notícia só, porque é uma reportagem longa da agência pública, e eu quis fazer essa live porque também acho que esse conteúdo vai entrar lá no curso de jornalismo básico. A gente precisa conhecer a história dos veículos de imprensa, e essa história sobre a ditadura militar, a própria Folha de São Paulo não conta. Eu li sobre isso no Diário do Centro do Mundo, através do primeiro diretor, que é o já falecido jornalista Paulo Nogueira. Ele contou um pouco sobre os carros que a Folha de São Paulo utilizava na ditadura para auxiliar o regime a combater a luta armada de esquerda. Só que os proprietários do jornal negavam essa história, diziam que se os carros foram usados, os donos não tinham consciência daquilo. Tudo isso para mascarar, claro, gente, porque a Folha de São Paulo fez uma mudança de curso. Ela apoiou o golpe de 64, apoiou a ditadura militar e nas diretas já, ela fez uma mudança de rumo e passou a apoiar a democracia porque comercialmente colocar a esquerda para escrever nos seus quadros passou a ser um bom negócio para a Folha de São Paulo. Eles chamam o Tasso de Castro do Pasquim, eles chamam os jornalistas que depois formaram o Caderno da Ilustrada. É bem interessante como alguns veículos de comunicação mudam de visões, e é engraçado isso, pelo peso da ajuda que a Folha deu para a ditadura militar, ajudando realmente nas violações de direitos humanos. Eu sou capaz de dizer, infelizmente, que o jornal Estado de São Paulo é um jornal reacionário, mas é um jornal que peitou mais a ditadura, no momento mais duro da ditadura, do que a Folha. Mas vamos ler essa reportagem aqui da agência pública, que está fazendo um serviço público excepcional, dando furos sobre esses estudos acadêmicos aqui que estão se transformando na série de reportagens As Empresas na Ditadura Militar. Documentos indicam que a aliança da Folha com a ditadura foi mais forte do que o jornal admite. Vamos deixar grandão aqui para vocês lerem junto comigo. Vamos acompanhar. Mais de 40 pessoas, entre jornalistas, militantes e ex-agentes e empresários, deram depoimentos sobre a Folha na repressão da ditadura militar. Reportagem do Vasconcelo Quadros. Grupo Folha teria emprestado carros à ditadura. Pesquisa reforça a presença do Seu Frias no apoio do regime. Vamos ler aqui. Documentos e testemunhos obtidos pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAAF, ligado à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e analisados com exclusividade pela agência pública, indicam colaboração da Folha de São Paulo, que a colaboração da Folha de São Paulo com a ditadura militar foi mais profunda do que se sabia. Segundo a pesquisa, o Grupo Folha teria emprestado... Estava até brincando com o Carlito. Essa daqui é a Folha não democrática, gente. Essa daqui foi a Folha que apoiou a ditadura militar. Segundo a pesquisa, o Grupo Folha teria emprestado carros de distribuição de jornais para que agentes da repressão usassem para disfarçar operações do regime nas ruas e que teriam resultado em prisões, assassinatos e desaparecimento de militantes da esquerda armada. Um dos testemunhos mais importantes obtidos pela Unifesp, CAAF, foi uma entrevista dada aos pesquisadores pelo ex-agente de informação do Exército, o Marival Chaves do Canto, que atuou no DOI-CODE, destacamento de operações e informações do Centro de Operações de Defesa Interna do Exército, em Brasília. Ele afirma que os carros eram usados como cobertura de pontos de encontro entre militantes da esquerda armada, que na maioria das vezes eram presos, torturados e assassinados. Era um contato feito dentro da direção. Essa direção escalava um carro para tal lugar, tal hora, para estar ali naquele local. Ali entrava-se em contato com pessoas, dirigentes da operação, posicionava o carro no local mais adequado e, a partir daí, o processo se desenvolvia. Para que não houvesse testemunha, o motorista era dispensado, diz ele. A pesquisa aprofunda também a compreensão das relações íntimas do Grupo Folha no período mais agudo dos anos de chumbo, com policiais que perseguiam a esquerda e, ao mesmo tempo, de acordo com o testemunho colhido na pesquisa, estavam contratados pelo jornal, ora como repórteres e redatores ou prestando serviços de segurança à empresa. Entre eles estavam 2 delegados do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, os irmãos Robert e Edward Quast, além do nome mais forte da repressão política do país,
Sim, Sérgio Paranhos Fleury, o delegado que chefiou o Esquadrão da Morte e depois recebeu carta branca do regime militar para torturar e matar oponentes políticos. O nome de Fleury surgiu num documento de outro investigador do DOPS, o Messias Ayrton Scatena, em 1973, que também trabalhou como jornalista do grupo e acabou sendo processado na Auditoria Militar Paulista por ter vazado informações sigilosas para a namorada, uma jornalista que trabalhava na mesma empresa. Scatena diz, em depoimento a Roberto Quaz, que Roberto Quaz era do serviço secreto do DOPS e, junto com o irmão, chefiava os serviços de segurança de toda a empresa Folha de São Paulo. Tinha gente da ditadura dentro da redação, gente. É muito louco isso. Scatena fez a afirmação no mesmo trecho que relata que outro delegado, o Sérgio Fleury, também participava dos mesmos serviços. O doutor Sérgio Fleury, né? E mais especificamente relativamente à subversão e terrorismo. A agência pública teve acesso à íntegra das declarações de Marival, o ex-sargento por 17 anos, entre 68 e 85, conheceu por dentro as engrenagens da ditadura. Ele contradiz a principal versão dos antigos donos da Folha, Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, que sempre negaram ter dado apoio material à repressão da ditadura. Perguntado pelos pesquisadores se o empréstimo dos carros poderia ter ocorrido sem o conhecimento dos dois principais dirigentes da Folha, o ex-agente foi taxativo. Em hipótese alguma, é uma atividade super arriscada. Já pensou sair na imprensa? Como ia depor contra o nome da empresa se acontecesse um negócio desse sem a anuência dos dirigentes, do seu Frias e de outras pessoas da direção da Folha? Em hipótese alguma, sustentou Marival. Alguém estava apoiando porque queria a perpetuação do regime. Consequentemente, estavam levando algum tipo de vantagem econômico-financeira, afirmou. Aos pesquisadores da Unifesp-CAAF, pelo menos outros 12 entrevistados, entre jornalistas, ex-agentes da repressão e ex-presos políticos, confirmaram em diferentes abordagens o uso dos carros da Folha de São Paulo na repressão dada pela ditadura militar. 65 likes, gente. Vamos chegar em 100 likes que essa live merece. Tem muito documento histórico aqui, ó. Veículos da Folha teriam participado de repressão, foram incendiados pela organização da esquerda armada ALN. Emboscada com caminhão da Folha. Segundo relatos, o episódio mais emblemático ocorreu em 23 de setembro de 1971, na frente do número 2358 da rua João Moura, Sumarezinho, zona oeste da capital paulista, quando 3 guerrilheiros da Ação Libertadora Nacional, ALN, foram atraídos para uma cilada, foi em São Paulo isso, gente, e acabaram surpreendidos por policiais que repentinamente teriam saltado de dentro de uma caminhoneta baú da frota da Folha. Sobrevivente da emboscada, a militante Ana Maria Nassinovic Correia, então com 25 anos, assassinada 10 meses depois, contou a dirigentes da LN que o grupo guerrilheiro, como havia feito em outras ocasiões para se apossar de armas de policiais descuidados, cercou um jipe do exército aparentemente quebrado com apenas um soldado vigiando, sem dar importância para um pequeno caminhão da Folha que estaria estacionado próximo. Assim que renderam um soldado que portava displicentemente uma arma longa, fuzil ou metralhadora, os militantes da LN teriam sido surpreendidos pelos agentes. Eles teriam descido atirando, ferindo 3 militantes da organização que constavam nas listas de desaparecidos políticos: Antônio Sérgio de Matos, Eduardo Antônio da Fonseca e Manuel José Nunes Mendes de Abreu. A pesquisa da Unifesp acrescenta ao episódio o depoimento de Suzana Lisboa, ex-militante da LN, ex-integrante da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e viúva de um ex-militante da mesma organização. Gente, mandem superchats, muito importante aqui para a gente fazer bem a nossa live. Vamos bater logo 100 likes e a gente precisa da ajuda de vocês para poder justamente continuar fazendo lives como essa daqui, gente. Hoje vai ser um pouquinho mais curta a nossa live, mas a gente vai abordar tudo aqui. Luiz Henrico Teixeira Lisboa, morto pela polícia em 72, deu à Comissão Nacional da Verdade em 2004 um outro relato. Um carro-baú da Folha de São Paulo. Esse é um dos momentos que a participação direta da empresa Folha de São Paulo no assassinato de militantes da LN. Na época eu convivi aqui em São Paulo e ouvi essa informação de dirigentes da LN, afirma ela. Marival diz que com poucos recursos à época, os órgãos de repressão buscavam apoio material das empresas. As caminhonetas baú da Folha eram práticas porque as portas abriam toda a parte traseira, permitindo a mobilidade dos agentes. A Folha participava
dava colaboração às operações de rua, especialmente aquelas de cobertura de pontos, onde as pessoas entravam e morriam, afirma a ex-agente, lembrando que apenas um dos episódios teve sobrevivente. Houve um caso, por exemplo, do restaurante Varela, na Moca, de Antônio Carlos Bicalho Lama. Ele conseguiu romper o cerco com uma metralhadora a tiros, mas a maioria morreu, relata ela. Na emboscada em 16 de julho de 72, morreram Ana Maria Nassinovic, Yuri Xavier Pereira e Marcos Nonato Fonseca. Lana seria assassinado em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, em outro cerco no dia 30 de novembro de 73, junto também com a militante da LN, Sônia Angel Jones, nora da estilista Zuzu Angel, morta em acidente misterioso enquanto procurava pelo paradeiro do filho, o Stuart Angel Jones, também executado. A informação de que carros da Folha foram usados nas operações policiais surgiu depois que a LN investigou os caminhões de distribuição da Ultragaz, que também envolveu apoio ao regime militar. A denúncia partiu de um militante de organização presa em 1970, que viu outro empresário, o dinamarquês Henning Albert Boilesen. Assistam um documentário sobre ele, aliás. Integrante do grupo GPMI, Grupo Permanente de Mobilização Industrial, criado pela Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, para oferecer insumos e equipamentos à ditadura. Era presença frequente na sede da Operação Bandeirantes, a OBAN, centro de tortura no bairro Paraíso, na zona sul da capital paulista. Sônia Hipólito Lichtenstein contou à agência pública que percebeu tratar-se do mesmo homem que vira várias vezes andando de uma sala a outra, assistindo sessões de tortura e dando ordens como se estivesse fiscalizando as atividades policiais na OBAN, quando deixou a prisão, sob condicional, em julho de 70. Estava em casa folheando a revista quando vi a foto dele numa reportagem. Eu levei um susto. Mostrei a revista a uma outra amiga e ela confirmou, conta a Sônia, que alertou seu contato mais próximo da LN. Ela mesma participou do levantamento, que demorou meses até que o empresário fosse plenamente identificado e executado numa ação da LN do Movimento Revolucionário Tiradentes, o MRT, no dia 15 de abril de 71, na Alameda Casa Branca, no Jardins, a poucas quadras da casa do empresário, na rua Estados Unidos. Ela relata que não participou do justiçamento. O Henning Albert Boylan, da Ultragaz, foi morto a tiros em São Paulo. O empresário defendia ajuda financeira e logística ao aparato de repressão política.